aí, estudantes, tudo bom com vocês? Vamos estudar mais estatística? Hoje nós vamos ver distribuição normal. O que é? Distribuição já não está mais dentro da estatística descritiva, tá? Nós estamos trabalhando com uma inferência estatística. Então, distribuição normal, então aqui nós já vamos calcular probabilidades do meu evento acontecer. O que é evento? É o que você quer estudar. Qual é a chance daquilo acontecer? Tá? Para isso, nós pegamos as nossas tabelas e fazemos dela funções. Tá? Montamos funções. No caso da distribuição normal, nós vamos pegar as variáveis aleatórias contínuas. Isso, aquela com intervalo de classe, né? Que era o LI até o LS. Lembra? Né? Mas não são todas as funções que vão conseguir ter, mesmo de variável contínua, que vão conseguir ter uma chamada distribuição normal de probabilidade. Só vai ter se a sua FDP, que é função densidade de probabilidade, certo? For dada por esta formulazinha meiga aqui, tá? Esta formulazinha meiga, ela envolve, ó, desvio padrão, média, desvio padrão e o número irracional E, o algarismo neperiano E, 2,71 alguma coisa, certo? Igual π, é um número irracional, um número decimal infinito, certo? Não repetitivo. Então, esta função ela tem um gráfico muito específico, tá? Que a gente chama de curva de Gauss, assim, ó, certo? E Gauss, junto com Pascal, foi quem desenvolveu a teoria da probabilidade, brincando, isso mesmo. Nas horas de lazer dos dois, um na França, outro na Inglaterra, eles queriam jogar e ganhar dinheiro jogando. Essa era a parte do lazer deles. Né? Vocês têm que ver que na época não se tinha muito o que fazer. E eles ficavam trocando correspondências, já que eles entendiam de matemática, de maneiras com que eles tivessem mais chance para ganhar nos jogos. Foi assim que eles acabaram desenvolvendo essa teoria das probabilidades. Isso mesmo. Depois de um tempo, eles juntaram tudo que eles discutiram e daí foi desenvolvida a teoria das probabilidades. Né? Nem brincando, eles deixavam o assunto sério de lado. Tá? Então, olha, quando o meu f de x fica deste jeito, eu tenho a curva de Gauss, esse tipo de função. Tá? O que ela me diz? Aqui. O que ela me diz? Vamos analisar. Então, ó, eu tenho o μ, que é a minha média. Então, ó, eixo x, eixo y, que é o meu f de x. Então, a minha média está aqui. Aqui eu fiz média menos desvio padrão, média mais desvio padrão. Quando nós tivemos a aula de desvio padrão, vocês viram que esse pedaço aqui é o que a gente chama de faixa média. Se está aqui, está dentro da faixa média. Se está fora, a gente analisa, estuda, vê o que é possível fazer para esses virem para cá e esses dados virem para cá também. Né? Bem, quais são as principais características dessa função? Tá? O ponto máximo de f de x, quer dizer, o meu y, é o ponto onde o meu x é igual à média. Ó, eu venho aqui. Então, ó, a minha função é crescente até o μ, aí ela se torna decrescente. Neste caso, ela nunca vai encostar ou cruzar o eixo x. Tá? Ó, nunca. Tá? Vai embora, vai embora. O que mais ela tem em comum? Então, tá aqui o ponto. Os pontos de inflexão da função são... O que é ponto de inflexão? Ó, as concavidades, ela pode ser assim, concavidade para cima
e concavidade para baixo, a boquinha, certo? Para cima e para baixo, certo? Então, ponto de inflexão é quando eu venho com a minha concavidade para cima, eu chego em determinado ponto e ela muda, vem para baixo, tá? Existem esses pontos aqui, né? Onde? Aqui e aqui. No Mi menos o desvio padrão e Mi mais o desvio padrão. Ó, concavidade para cima, chego aqui, fico concavidade para baixo. No mais desvio padrão, muda para cima de novo. Certo? A curva é simétrica em relação a mim. O que significa ser simétrica? O que eu tenho para a direita é igual ao que eu tenho para a esquerda. Se eu dobro o meu gráfico aqui, esta curva fica exatamente sobreposta a este pedaço. Como o gráfico de densidade de probabilidade, eu trabalho com probabilidade de alguma coisa acontecer, significa o quê? Que para a direita eu tenho 50% de chance do meu evento acontecer e para a esquerda, ó, ficou torto, 50% de chance de acontecer. Tá? Então, quando eu falo, eu posso falar assim, qual é a chance do meu x, então, qual é a probabilidade do meu x ser maior que a média? 50%. E ser menor que a média? 50%. Qual é a chance do meu x, eu pegar um x qualquer, e ele ser menor que a média e maior, que a média menos desvio padrão? Significa que a chance é ele estar neste trecho. É a porcentagem que eu vou encontrar aqui. Como é que eu encontro essa porcentagem? Pelo cálculo de área. Tá? Se eu calcular a área da média para cá, se eu calcular a área desta curva até o eixo x, eu vou encontrar 0,5. E deste lado aqui também, do Mi até para cá, eu vou encontrar 0,5 de área. Tá bom? Mas eu pus aqui os 50%. Não precisava estar tortinho. Aí fica mais bonitinho. 50-50. Né? E o que mais? A esperança de x é Mi. Esperança é a média. Não sei de onde que vem esse nome. Eu acho que é a esperança de que todos vão para o mesmo valor. Só pode. Tá? Mas, esperança é a média e a variância é sigma ao quadrado. Tá? Bem, se eu falei que a probabilidade é o cálculo desta área, né? Então, eu vou trabalhar essa informação aqui. Então, a gente usa a seguinte notação. X, 2 pontos N. Então, a minha variável X tem distribuição normal, entre parênteses, média, vírgula, variância. Quando eu coloco nesta notação, não é o desvio padrão que eu estou mostrando. Eu estou mostrando a variância. Tem que tomar este cuidado. Certo? Então, aqui, vamos trabalhar com o que eu acabei de falar sobre a chance de acontecer. Então, olha, P, a probabilidade do meu X ser maior que o X1 e menor que a média. Aqui, vai ser igual a alfa1. Alfa1 é esta área. E a probabilidade do meu x ser maior que a média e menor que x2? Vai estar neste intervalo. Vai ser esta área. Só que aqui é uma curva. Como é que eu calculo essa área? Não tem uma fórmula. Tá? Mas como é que eu calculo área? Através de integral definida. Então, a área vai ser igual à integral daquela função meiga que a gente viu, de f de x lá de x, aquela função imensa. Variando, por exemplo, a área de alfa1, né? Vai ser do x1, que é o menor valor, até o mi. Então, eu tenho que calcular a integral desta função, porque a função ela vai me dar esta curva aqui, certo? Bem, calcular essa área, todas as vezes que eu precisar achar essa probabilidade, é um trabalho chato e complicado para calcular uma probabilidade, né? Mas aí, os matemáticos,
perceberam umas coisas legais, tá? De ficarem calculando, porque aquela função não é fácil de fazer integral, né? De ficar calculando integral, eles perceberam que dá para trabalhar, né, com o que eles chamavam de variável normal reduzida, que eles deram o nome de z, tá? No lugar da variável x. E como é que eu acho esse z? Z é igual ao x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, na verdade, se eu calcular mi menos o desvio padrão, eu posso chamar de x1, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o x1 menos a média dividido pelo desvio padrão e eu vou achar o z1 dele. No z1, eu adoto, para o valor de z1, eu adoto a média igual a 0 e a variância igual a 1. Logo, o desvio padrão de z, o desvio padrão de z também é 1. E a raiz quadrada de 1 também vai ser 1. E um detalhe, ó, como a média eu adoto como 0, à esquerda do 0 eu tenho valores negativos. À direita do 0 eu vou ter valores positivos. Então, quando eu for calcular aqui, eu vou achar meu z negativo, quando ele está à esquerda. Quando ele está à direita, eu vou achar o meu z positivo. Influencia alguma coisa? Para eu achar a área, não. Tá? Para eu achar a área, não. Numa outra situação interfere, que a gente vai ver mais para o final. Tá? Então, aí eu voltaria para aquela função f de x igual, lembra aquela coisa enorme? No lugar do x, eu coloco o z que eu calculei. No lugar da média, 0. E no lugar do desvio padrão, eu ponho 1. Eu vou simplificar aquela função, certo? Para eu poder calcular a área, para eu poder trabalhar com a integral, né? E mesmo aqui o cálculo, né? Porque o cálculo que a gente faz acaba sendo sempre em relação à média. Então, ó, de z1 até a média 0 ou de z2 até a média 0. Então, o alfa vai ser sempre, ó, entre a média e um valor de x. Então, entre 0 e esse z1. Então, ficou bem mais fácil para eu calcular essa área, mesmo para a integral definida, né? Desta maneira, deu para montar uma tabela. Tá? Isso, montar uma tabela para a gente. Então, fica fácil calcular isso aqui. Tá? Sabendo que z é x menos mi sobre o desvio padrão, trabalhando nessa tabela, ela vai nos dar o alfa. Então, ó, o alfa vai sempre ser da média até o x. Então, ó, média até o que a gente chama de x alfa, porque aqui é o z alfa. Tá? Então, ó, z alfa, x alfa. 1, 2, tá? Por quê? Porque ele vai me dar o alfa. O alfa é exatamente a área deste trecho aqui da curva. Então, com o valor do z, eu vou para uma tabela. Eu vou apresentar aqui para vocês só um pedacinho da tabela. Tá? Nesta tabela, a gente brinca de batalha naval. Tá? Então, neste caso, faz de conta, tá? Porque a tabela ela tem valores. Ó, tá vendo que aqui está o meu z, seria o meu z alfa. Tá? Então, aqui eu falo que é o z alfa. Então, para cá, eu trabalho, ó, com a segunda casa decimal, que ela pode ser 0, 0 é 1, né? Ó, 2 na segunda casa, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na linha, eu trabalho com centésimos da minha casa decimal, certo? Então, eu trabalho com 0,0, ó, quem é? Minha interrogação aqui. Nesta coluna, eu trabalho com a unidade, vírgula, decimal. Unidade decimal. Então, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, até o 4,0. Certo? Até o 4,0. Tá? Então, aqui, eu vou chutar. Eu não calculei z nenhum.
tá? Eu vou chutar. Vamos chutar um Z alfa aqui igual a 0,27, certo? Então eu vou olhar na coluna, tá? Então na coluna, ó, eu vou olhar o 0,2 na coluna, certo? Então, ó, achei aqui o 0,2, tá? E o 0,07 eu vou olhar na linha. Então, ó, 0,07. O número que eu quero vai estar de batalha naval, que a gente fala, né? Na junção, ó, entre esta linha e esta coluna, ó, vai estar aqui. Então, neste caso, ó, o meu alfa, ele é igual a 0,106420. É a probabilidade de eu encontrar um x, né, ó, a probabilidade do meu x, nesse caso, ser maior ou igual a média, menor ou igual que x alfa, certo? Vai ser igual a alfa, que vai ser igual a este valor aqui, que não está em porcentagem. Então eu posso responder assim, ou eu multiplico por 100. Aí eu falo 10,64%. Se vocês forem fuçar em internet e em livros, vocês vão encontrar essa tabela de distribuição normal também com 4 casas decimais. Aqui tem 6. Eu prefiro trabalhar com esta tabela com 6, porque na tabela com 4, às vezes o arredondamento deles, tá, muda, fica com valores iguais, né, para 4 casas. 1, 2, 3, 4, né, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui muda, né? Aqui não muda, porque eu não peguei aqui lugares que acaba mudando. 15, 17, já foi, 14, 80, mas tem casos que fica com 2 linhas assim, na mesma linha, né, com coluna de valores iguais. Aí eu não gosto de trabalhar com ela não, eu prefiro assim que não tem nenhuma igual, né? Então vamos a exemplos práticos agora. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como calcular, ó, usando a ferramenta. Aí depois eu contextualizo. Então, vamos lá. Seja x, uma distribuição normal, 125. Calcular a probabilidade do meu x, de eu pegar um x aleatoriamente, e ele estar entre 100 e 106. Qual é a chance disso acontecer? Ou de eu pegar esse x e ele ser maior que 108. Bem, vamos ler isso daqui. Tem que lembrar que eu falei que quando está nessa notação, esse 100 é a média e os 25 é variância. Então, ó, média e variância. Logo, para eu achar o desvio padrão, ó, o desvio padrão vai ser quem? Raiz quadrada da variância. Por isso que o desvio padrão é igual a 5. Então, vamos fazer este primeiro exemplo aqui, né? Então, eu tenho a média 100, desvio padrão 5. Está aqui. Eu quero x entre 100 e 106. Esbocei a curva de Gauss. Eu tenho, ó, a média 100 e o meu x alfa 106. Eu quero calcular a alfa, qual é a probabilidade. Então, vai ser a área entre 100 e 106. Para isso, eu preciso achar o Z alfa. Então, ó, esse 106 é o meu x alfa, certo? Então, ó, Z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Porque eu preciso deste Z para ir até a tabela achar o alfa, para eu não precisar calcular a integral de nada. Então, o Z vai ser 106 menos 100 dividido por 5. Deu 1,20. Na sua calculadora vai dar 1,2, mas lembra que eu preciso de 2 casas decimais para trabalhar com a tabela, né? Então, agora, sabendo que o Z é 1,2, vamos achar o alfa. Eu vou para o próximo exemplo. Ó, Z é igual a 1,20. Qual é o alfa? Então, lembrando, né, que eu trabalho com 1,20 na coluna.
coluna, certo? Ó, coluna. E este zero aqui, ó, segunda casa decimal na linha. Então, vamos lá. Ó, 1,20 na coluna e 0 na linha. Então, é este o valor de alfa, 0,384930. Então, a probabilidade do meu x ser maior que 100, menor que 106, é igual a 0,384930, ou 38,49%, eu multiplico por 100. Respondi aqui a porcentagem da probabilidade. É facinho assim mesmo, tá? E aquele que era maior que 108? Então, maior que 108. Ó, maior que 108 significa que eu quero para cá, não é? Eu quero este pedaço aqui. Ó, maior que 108. Certo? E eu sempre vou achar o alfa. Ó, e esse aqui é o meu x. Eu sempre vou achar o alfa entre, lembra que eu falei para vocês? Sempre entre a média e 1x. Então eu vou achar esse alfa. Mas não é o que eu quero. A área que eu vou achar é entre 100 e 108. Eu quero a área deste pedaço aqui. Ó. Como é que eu acho deste pedaço? Então eu vou achar o que eu não quero para encontrar o que eu quero. Como assim? Né? Lembra que é simétrico? Que para cá significa que eu tenho 50%, ou né, 0,50%. Então, este pedaço aqui, ele é 0,50 menos alfa, né? Porque ele vai, tudo, ó, tudo é 0,50. Se eu tiro o alfa, sobra exatamente o que eu quero. Tá? Então eu posso achar o alfa. Na probabilidade a gente faz muito isso. Você calcula o que você não quer para achar o que você quer. Porque o que você quer está muito difícil de se achar. Tá? Então, Z é igual a 108 menos 100 dividido por 5. 1,60. Vamos para a tabela achar o alfa. Então, relembrando, sempre assim, né? Ó, a unidade e a primeira casa decimal eu acho na coluna, ó, 1,6. E esse daqui, a casa centesimal, que é a segunda casa decimal, você acha na linha, que está aqui. Então, brincando de batalha naval, 0,445201. Então, relembrando, a probabilidade do meu x ser maior que 108, eu faço 0,50 menos alfa. Então, 0,50 menos 0,445201, que dá 0,054799. Se eu fizer vezes 100, faço a minha regrinha de arredondamento, 5,48%. Certo? Vamos contextualizar então? Vamos lá. Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150 mil quilômetros. Então, ó, isto daqui é o meu Mi, minha média. E desvio padrão de 7 mil quilômetros. Ele já me deu desvio padrão, não me deu variância. Eu não preciso extrair raiz quadrada. Qual a probabilidade de que um carro escolhido ao acaso dos fabricados por esta firma tenha um motor que dure menos de 170 mil quilômetros? Então, aqui é a probabilidade, ó, do x ser menor ou igual a 170 mil quilômetros. É igual a quanto? E entre 140 e 165 mil quilômetros, então, a probabilidade do meu x ser maior ou igual que 140 mil e menor ou igual a 165 mil quilômetros. Tá? É o que está sendo perguntado aqui. Então, vamos para o item A. Então, ó,
média e variância. Menos que 170 mil. Então, eu tenho que lembrar aqui, né, que eu vou calcular o quê? A probabilidade, né, ó, do meu x ser menor ou igual que 170 mil. É a pergunta, tá? Bem, menos que 170 mil é daqui para cá. E o alfa vai ser calculado de 150 a 170, certo? E aí? Muito simples. Para cá, e eu escrevi onde não devia, né? Do jeito lá que tem que pôr a nomenclatura. Né? Daqui para cá, da média para a esquerda, representa 50%. Então, o que vai acontecer? Aqui, vou achar o z. E a minha resposta aqui vai ser que? Vai ser 0,50, que seria 50%, mais alfa, tá? Que é a minha probabilidade. Ó, que é este pedaço mais todo esse para cá, que representa 50%. Então, qual é a minha preocupação? A minha maior preocupação para resolver os problemas de distribuição normal, né? Entender, interpretar o que eu quero. Porque muitas vezes vai ser só o alfa, outras vezes vai ser 50% menos o alfa, se eu quero achar esse pedaço, ou 50% mais o alfa, se eu quero achar para cá. Tá? Então, vai depender. Você tem que interpretar o que você está querendo aqui. Então, o z, eu vou achar o x em relação a 170. Então, aqui é meu x alfa. Então, substituindo. Então, vamos fazer 170 mil menos 150 mil dividido por 7 mil. Eu vou encontrar um z igual a 2,86. Você tem que utilizar as regras de arredondamento. Se você não as domina ainda, assista a minha aulinha de regras de arredondamento, tá bom? Então, com este z, nós vamos achar o alfa na tabela. Vamos lá. Então, lembrando, já que vocês vão começar a trabalhar, né? 2,8 eu procuro na coluna, tá? Então, ó, 2,8, achei. E esse 0,06 na linha, eu vou achar esse 6 na linha, que está aqui. Então, já achei meu alfa. Portanto, ó, a probabilidade do meu motor, né, ter sido escolhido aleatoriamente e ele durar menos que 170 mil quilômetros, vai ser 50% mais alfa. Então, vai ser, ó, 50% mais 0,497882, que dá isso daqui, multiplicando por 100 para darmos a resposta em porcentagem, 99,79% de chance dele durar menos de 170 mil quilômetros. Certo? Viu como é fácil trabalhar com distribuição normal? E agora, entre 140 mil e 165 mil. Então, vamos lá. Né? Vamos ver se aqui eu não vou atrapalhar. Então, eu quero aqui, ó, o meu x entre, então, maior que 140 mil e menor que 165 mil quilômetros. É isso que a gente quer calcular. Certo? Então, olha aqui. Eu tenho aqui dois valores, ó, a média 150, 140 e 165. Então, se você olhar, eu quero a área de 140 a 165 mil quilômetros. E de 140 mil a 150 mil, eu estou chamando de alfa 2, essa área, e de 150 mil a 165 mil, estou chamando de alfa 1. Então, a minha área, né, aqui, vai ser quem? Alfa 1 mais alfa 2. Tá? A minha probabilidade. Então, vamos lá. O Z2, porque ele vai dar negativo, que eu estou fazendo primeiro. Só por isso. Tá? Então, ó, 140 mil menos 150 mil dividido por 7 mil.
menos 1,43. Então, ele deu negativo por quê? Porque está à esquerda da minha média, já que no Z eu adoto a média igual a zero. Então, menos 1,43. Para eu procurar na tabela, não faz diferença se o Z é negativo ou positivo. Tá? Calculando agora o Z1. 165 menos 150 mil dividido por 7 mil. 2,14. Sempre respeitando as regrinhas de arredondamento, tá bom? Então, alfa 1 e Z1. Vamos procurar na tabela. Olha, eu fiz um recorte legal, né? Aqui para achar o Z2 e para achar o Z1. Então, ó, o Z1, 2,14. Então, ó, 2,1 e 0,04. Achei 0,483823, certo? O Z1. O alfa 1. Para achar o alfa 2, 1,4 e 0,03. Então, ó, 1,4 e 0,03. Então, tá aqui. O alfa 2 é 0,423641. Como eu já coloquei no slide anterior, a probabilidade de eu pegar um carro qualquer e o motor durar entre 140 mil e 165 mil quilômetros, qual é? Vai ser alfa 1 mais alfa 2, que dá 0,907464 ou 90,75%. Tem professores que você respondendo só assim o valor da probabilidade, beleza. E tem professor que quer em porcentagem, aí depende. Euzinha, prefiro porcentagem, eu acho que dá um impacto melhor, já que você está trabalhando com probabilidade. Bem, até agora nós vimos, eu dou o X, né, da probabilidade, ó, e quero saber a porcentagem, a chance dele acontecer, certo? E agora a gente vai fazer ao contrário. Eu vou dar a probabilidade e eu quero achar qual é o X dessa probabilidade. A gente vai fazer o caminho inverso. Então, ó, primeiro, igual ao do anterior. Primeiro, vamos ver a ferramenta e aí depois a gente trabalha contextualmente. Então, X, a distribuição normal, de 50, 16. Né? Significa média igual a 50 e variância igual a 16. Determinar x alfa tá o quê? Ó, se eu pegar um x qualquer e ele ser menor do que esse x alfa, essa probabilidade é de 0,05. Tá? Então vamos lá. Média 50. Variância 16, logo, desvio padrão igual a 4. Desvio padrão, raiz quadrada da variância. Nós temos isso daqui, a curva de ganhos. Nós temos que tomar cuidado que quando nós trabalhamos aqui, isso aqui significa 5%, certo? 0,05, né, se você for trabalhar com porcentagem, é a mesma coisa que 5 por 100. Que é de 5%. Tá? Então, igual nas medidas separatrizes, você tem os 5% aqui inicial e os 5% final. Qual dos dois pode ser? Né? Porque esse trecho também representa 0,05. Tá? E aqui seria meu x. Como é que eu sei que é o anterior e não é aqui o posterior? Porque, ó, x menor que x alfa vai ser de 0,05. Então, aqui eu tenho x alfa. Menor é que vem antes dele. Certo? E aqui, ó, vai ser maior que o x alfa. Valores para cá são maior. Inclusive, fiz o símbolo errado. Ó, fica assim, né? Ó, o x alfa é menor que os x's que vem para cá. Então, certo? O x teria que ser o quê? Neste caso aqui, o meu x tinha que ser maior que o x alfa, não é?
Porque ó, os x's aqui são maiores que o x alfa. Então não é verdade. Isso aqui está errado. Eu quero trabalhar com este pedaço aqui mesmo. Certo? Mas de novo, ó, sempre que a gente acha o alfa, é de 50 até o x, da média até o x. E aqui, como é que eu vou achar o alfa se eu não tenho x? Né? Não dá. Gente, mas eu tenho que aqui é 0,05, então eu já tenho alfa. Por que eu já tenho alfa? E por quê? Por causa disso daqui, ó. Da média para a esquerda, eu tenho 50% de probabilidade. Se aqui à esquerda eu já tenho um pedacinho que é 0,05, o alfa vai ser 0,50 menos 0,05, 0,45 ou 45%. Então eu tenho meu alfa. Então, ó, eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão, eu tenho o alfa. Se eu tiver o z, eu acho o x. E o z eu tenho se eu tiver o alfa. Quer dizer, perfeito. Tá? Eu falo por causa dessa fórmula, dessa relação. Então, eu vou na tabela procurar 0,45. Eu venho aqui, ó, nesses números pequenininhos, achar 0,45. Então, ó, se aparecer um trechinho, né, ó, 044, 44, 44, 44, 44, 9, 45. Achei o primeiro. Só que não é o exato 0,4500000. Como ele não é exato, é um número maior do que eu quero, então eu vou anotar também um menor. Por quê? Ó, eu quero 0,45. Então esse é o posterior ao 0,45 e este é o anterior. Já que eu não tenho o valor exato, eu tenho que descobrir qual destes dois números é mais próximo de 0,45. Eu tenho que verificar qual é a distância deles para 0,45, a diferença para 0,45. Então, ó, o anterior, ele representa o z 1,64. E o posterior, ó, maior que 0,45, corresponde a 1,65. Então, eu anotei A em negativo, porque está à esquerda da média, certo? Então, menos 1,64, menos 1,65. Anotei os alfas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a diferença deles para zero, tá? Para, ó, menos 0,45 e menos 0,45. Como eu quero a distância, eu calculo em módulo, quer dizer, em valores positivos, eu não coloco o valor negativo. O verdinho deu 0,000503. O vermelhinho deu 0,000529. O menor entre eles é o verdinho, certo? É menor. Ó, 503 é menor que 529. Logo, o z que eu vou trabalhar é de menos 1,64. Por quê? O alfa 0,449497 está mais próximo de 0,45 do que este outro aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar com ele, que é mais próximo. Então, eu trabalho sendo, ó, o x uma distribuição normal de 50 e 16, determinar x alfa dá o quê? O x vai ser menor ou igual a x alfa, e essa relação é de 5%. Então, eu tenho os dados aqui. Média, desvio padrão, que é a raiz quadrada de 16, o alfa, que nós vimos que é 0,45, o z, que é menos 1,64. Então, eu vou trabalhar com a fórmula aqui para achar x alfa. Então, o z, aqui tem influência o z ser negativo ou positivo, certo? Se aqui o meu z, ele está à esquerda, então ele é negativo, mas eu não escrever o negativo e escrever o positivo, eu vou encontrar o valor errado, tá? Então aqui é fundamental que eu trabalhe com o sinal correto do z. Neste caso, negativo, que está à esquerda da média. Quando está à direita, é positivo.
Então, menos 1,64 é igual a x-alfa menos a média 50 dividido pelo desvio padrão K. Aqui você multiplica em x, né? Então, 1 vezes x-alfa menos 50 fica x-alfa menos 50 igual a 4 vezes menos 1,64. Este produto dá menos 6,56. Menos 50, passo para o outro lado do igual, somando 50. Logo, o meu x-alfa é de 43,44. Achei o meu x-alfa. Viram como a gente faz de trás para frente? Significa o quê? Vão me dar a probabilidade, eu vou interpretar, assim eu consigo achar o alfa, porque eu vou ver se eu somo ou se eu subtraio, ou se é o próprio alfa que eu quero achar. Tá? Então eu vou achar o alfa. O alfa eu vou até a tabela, eu provavelmente vou achar dois valores para eles, porque eu não vou achar o valor exato. Então eu vou achar dois valores para ele, um imediatamente antes, um imediatamente depois. Vou fazer a diferença para o alfa que eu tenho e vou trabalhar com o z que tiver o alfa de menor diferença. Aí eu venho e trabalho aqui na fórmula e acho o meu x alfa. Então, é o percurso de trás para frente. Vamos contextualizar. A fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150 mil quilômetros e desvio padrão de 7 mil quilômetros. Se essa fábrica substitui o motor, que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser essa garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0,2%? Então, a pergunta aqui vai ser assim, né? Qual é a probabilidade do meu x ser menor ou igual a esse x alfa de ser igual a 0,2%? Como é garantia, eu sei que vai estar aqui, né, meu x alfa à esquerda da minha média, certo? Não vai estar direito, a gente dá garantia no início, né, no início. Então vamos montar o esquema. Primeira coisa, gente, está em decimal, mas eu não vou pôr 0,2 aqui no meu esboço da função, na minha curva de Gauss. Porque ó, é 0,2%. 0,2% é a mesma coisa que 0,2 sobre 100. Então, é 0,002. Cuidado. Se eu dou 2%, vocês dividem e escrevem 0,02. Tá? Se eu coloco 0,20, vocês até me colocam que é 20%. Mas quando eu dou a porcentagem com decimal, vocês colocam isso como número. Não é. Eu tenho que dividir por 100 do mesmo jeito. Tá? Então, cuidado com isso. Então, aqui. Olha, a minha garantia vai estar no início. Então, esse 0,002 é esse pedacinho aqui mais rosado. Então, é o mesmo esquema do exemplo, né? Quero achar o z. Então, qual é o meu alfa? Lembrando que da média para a esquerda é 50%, o meu alfa vai ser quem? Vai ser, né, o 0,50 menos 0,002. Então, o meu alfa, ó, 0,498. Então, vamos com o alfa para a tabela. Então, eu tenho aqui a tabela. 0,498. Então, ó, 497, 497, 97, 97, 97, 97, 97, 98. Achei. Mas, de novo, passou. Já que passou, não é o valor exato, eu venho e pego o anterior também. Então, eu vou trabalhar com dois z's. 2,87 e 2,88. E os dois negativos, porque eles estão à esquerda, certo? E os seus respectivos alfas.
Então, agora eu faço o quê? Eu faço a diferença para 0,498. Ó, a diferença para 4,98. Então, fazendo a diferença em módulo, eu encontro para menos 2,87, 0,000052. Para menos 2,88, aqui a gente encontra 0,00012. Esse 12 é menor que 52. Então, nós vamos trabalhar com Z igual a menos 2,88. Vocês viram que no exemplo anterior tinha dado o alfa anterior. Neste caso, deu o alfa posterior. Não tem regra, tá? Não tem regra. Você tem que fazer a diferença para ver qual é o alfa que mais se aproxima. Tá? Então, agora, eu tenho 150 mil, que é a média, 7 mil para o desvio padrão, o alfa, que nós interpretamos e calculamos como 0,498, e achamos o Z na tabela de menos 2,88 como mais próximo. Então, vamos trabalhar aqui. Menos 2,88 igual a x alfa menos 150 mil dividido por 7 mil. Multiplicando em cruz, x alfa menos 150 mil é igual a 7 mil vezes menos 2,88. Então, menos 20.160 mais 150 mil. Vai dar x alfa igual a 129.840 quilômetros. Então, arredondando, vocês poderiam falar assim: então vamos trabalhar com x alfa igual a 130 mil quilômetros. Não disse que é até 0,2%? Se eu trabalhar com 130 mil, eu vou passar desta porcentagem para a troca. Se é até, eu vou trabalhar aqui com menos. Se eu quero redondo em mil, né, nos milhares, eu vou trabalhar então com a garantia de até 129 mil quilômetros rodados. Certo? Bem, espero conseguir ter ajudado. Tá? Então, nossa próxima videoaula, intervalos de confiança. Se gostou, dê o joinha. Se não é inscrito, se inscreva e indique para os seus amigos, tá bom? Dá uma olhada também nas playlists de cálculo e de matemática básica, vão te ajudar bastante, certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!